Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 154, com o tema Renunciar. Eu sou Carlos Henrique e farei o estudo com vocês. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 29. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino, ou seja, o convite, parece contrassenso. Como olvidar, ou seja, esquecer os sagrados deveres da existência, se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos, precipitados, não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como o Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles, no cenáculo, os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre. E somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Observamos, com os olhos da alma, a luta constante aos exemplos citados de como é doloroso o processo de renúncia. O magnetismo da Terra é fortíssimo, principalmente aquele que envolve o espírito encarnado. Além das lutas, dificuldades, limitações e aflições diárias para a manutenção do corpo,
temos em contrapartida as vibrações do mundo espiritual influenciando-nos constantemente, mesmo durante o repouso do corpo físico. Vamos fazer um esforço de pensamento e nos coloquemos no lugar do moço rico, que consta lá no Evangelho, por exemplo. Imaginemos de momento Jesus fazendo o convite: vai, vende tudo o que tens, doa aos pobres, depois toma tua cruz e me segue. Como diz na gíria popular, eita que sinuca! Ou seja, e agora? O que farei? É a pergunta que fazemos à nossa consciência nessa situação e em várias outras do nosso cotidiano. Renunciar aos bens materiais e principalmente aos sentimentos mesquinhos que nos acompanham para atender aos princípios de mais elevado teor? No livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, através de Divaldo Franco, vamos encontrar com riqueza de detalhes que o moço rico era famoso corredor de bigas, antigo veículo de tração animal. Assistam um filme épico chamado Ben-Hur e verão de qual veículo estamos nos referindo. Após aquela orientação divina dada pelo Mestre Jesus, ele, o moço rico, retirou-se para disputar uma corrida de bigas. Durante a prova, ele sofreu um gravíssimo acidente, vindo a desencarnar. E quem foi que o recebeu no mundo maior? Sim, ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também temos o exemplo de Zaqueu, que atendeu de imediato o chamamento do Cristo. Diferente do mancebo rico, Zaqueu não só atendeu ao convite de Jesus, como também exemplificou em ações benéficas, enriquecendo sua condição espiritual. O apego às coisas perecíveis é tão grande. A crença na vida após a morte é fato, mas o medo faz com que as pessoas, e principalmente muitos cristãos, criem pavor. Não querem ouvir por quase completo desconhecimento de que tudo passa, que a vida continua, que os laços de família se tornam mais fortes após a passagem aqui na Terra. Tomam ao pé da letra as orientações do Divino Semeador, interpretando-as de forma que fica evidente distorção da proposta amorosa do justo por excelência. Encontramos uma lição valiosíssima em o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 23, intitulado Estranha Moral, onde o Cristo faz um convite no livro de Mateus, capítulo 10, verso 37, dizendo: aquele que ama seu pai, sua mãe, seu filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Perfeita lição de exercício de desprendimento, de desapego. A todo instante a pessoa humana não presta atenção ao amar a Deus acima de todas as coisas. Meus irmãos, pais, mães, filhos, parentes, amigos, enfim, todos nós um dia iremos fazer a grande viagem. Reencontraremos todos aqueles corações que se vincularam a nós durante a temporada na Terra. Essa certeza já nos garante que o apego demasiado forte é, até de certa maneira, infantil, por causa, muitas vezes, da crença de que morreu, acabou-se tudo.
o que na verdade não é verdade. Temos tudo o que merecemos, resultado da semeadura anterior, colhemos agora obrigatoriamente conviver em ambiente e entre pessoas dos mais diversos tipos de sentimentos e modo de viver, ou seja, mal-humorados, difíceis, tristes ou de bem com a vida, felizes, comunicativos, fraternos ou não. Podemos também compreender essa lição de Emmanuel analisando que Jesus viveu entre espíritos muito infelizes, de má vida, tiranos, orgulhosos, e ele usou o medicamento do amor, renunciando por completo entrar na mesma faixa vibratória que todos nós ainda vibramos. Outro ponto importante a ser analisado é que, à luz da doutrina espírita, deixa bem claro que, dependendo da região, da época, dos costumes e etc., encontraremos traduções das mais diversas, ocasionando falhas de interpretação. Um fato que é comprovado, e graças ao estreitamento da comunicação nos dias de hoje, temos na internet vários acessos para traduções da maioria, ou quem sabe, para todas as línguas que conhecemos. Pois bem, podemos encontrar palavras que em um país é normal utilizá-las, mas que em outro é uma extrema ofensa ou sua significação é o contrário do que conhecemos em nossa língua. Vamos exemplificar. A palavra propaganda no Brasil é entendida como uma divulgação, um comercial na TV, rádio, jornal, mas na Alemanha, se pronunciada, ela será tida como uma palavra ofensiva, pois, segundo consta, é ligada ao nazismo, que sabemos causou muitos males à humanidade, refletindo até hoje seus efeitos. Emmanuel, sempre feliz nas suas explicações, nos ilumina o raciocínio quando diz: observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Quem não se lembra da mensagem enviada pela Mãe de Jesus através do Espírito Celina para Chico Xavier, quando este encontrava-se muito enfermo? Isso tudo passa. Mais uma vez, o dedicado e disciplinado Chico renunciou aos reclames da doença e atendeu aos propósitos santificantes. Jesus nos ensina dizendo que nesse mundo teremos aflições, ou seja, não tem nada fácil não, mas que com a perseverança venceremos o mundo. Estamos temporariamente num corpo material, que tem necessidades materiais, mas que principalmente temos um corpo espiritual, e este é imperecível. O renunciar a que Jesus nos conclama é atender aos princípios do Espírito, em primeiro lugar, que são imortais. Essa foi nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. No próximo programa, estudaremos o capítulo 165. Paz para todos.